Estou sob o comando de vocês aí, tá, Thales? Tá, eu também estou aguardando aí Tá. Professor, você pode começar às 8h10, tá? Espera só mais 4 minutos pro povo terminar de Tem, eu entrar. não, eu não tenho pressa nenhuma. Tá, 8h10 eu começo então. Houve Vocês dominou. aí é que comandam. Tá, 8h10 se eu quiser começar. Estou sob teu comando aí, Thales, tá? Tá joia, nada. Vamos esperar mais aí, que o pessoal aqui é meio estilo baiano, sabe? Tá bonito, cara. Chuchu. Ô, Thales, qualquer problema a gente se comunica pelo WhatsApp. Tá ótimo. Tá tranquilo, viu? Vamos aguardar um pouquinho mais só aí, pessoal. Mais 5 minutos aí, a gente pode começar daqui a 5 minutos. Tá bom? É, já temos 50 pessoas na sala, 49, Sim. 51. Esse pessoal a maioria é pós-graduado, graduação. A maioria da graduação. Tá. Alguns professores. Uhum. E como é que tá Florianópolis? É, cara, aqui tem dado uns dias mais bonitos que os outros, sabe? O único problema aqui é que o Covid aí deu uma apertada aqui pra gente, sabe? É, deu uma apertada. É que Rapaz, esse negócio de política aí deixou o pessoal muito liberado, né? exatamente. Hum. Aqui, aqui deu uma diminuída, né? Lá no hospital onde eu trabalho, lá diminuiu bastante. Mas eu acredito que agora com essas caminhadas de política e tudo deve aumentar, né? É, com esses feriadão aí liberando tudo, né, cara? Aqui ocorrem umas festas aqui, parece que tá todo mundo vacinado, cara. Principalmente os comícios aqui, né? Pô, o showmício aqui tá Não, uma corrida. aqui é balada mesmo, cara. Tu vai numas baladas aqui, parece que tá todo mundo vacinado. Impressionante. Aí isso aí dá 2 semanas, dá um rebote, né, cara? Aí começa a aparecer os casos, né? Infelizmente, né, cara? Isso mudou a vida da gente, né? Inclusive a nós aqui. Mas a mudança, né? Mas vou ter que se adaptar a isso aí, porque isso aí não vai sair fácil, né? Isso aí vai até o ano que vem muito ainda.
mais 2 minutos e a gente começa. Eu não estou mais te vendo, Thales. Não está me vendo? Não, eu acho que tu desligou a câmera. Uai, eu estou Tu te estás vendo me normal. vendo? Estou te vendo normal. Eu só estou escutando, tô escutando o teu som. Agora estou te vendo. Ah, tá. Pois é, Nazareno, eu acho que essa tendência agora desses encontros EAD vão ser mais frequentes, né? Ah, com certeza. Congressos, essas palestras, assim, Muitas coisas a gente confirma que dá certo, né? E, na verdade, assim, até a gente se adaptar a isso, por um lado vai ter vantagem, né, Nazareno? Porque Aham. a gente não vai ter que se deslocar, a É, gente vai ter que, né? Lógico que as plataformas, essas coisas vão ter que se organizar para fazer uma coisa mais mais fácil, né? prático. Mas eu acho que a tendência é essa agora, né? Com O pessoal certeza. vai ter que viajar mais para fazer congresso, não. Tem que fazer de uma forma, né? Bem, vamos começar então? Vamos embora. Vamos começar. Pessoal, bom dia a todos, tá? Eu estou muito feliz aqui hoje, mas feliz mesmo, de coração, porque nós estamos fazendo uma palestra de abertura aqui, né? Uma das palestras de abertura da sexta SIGTEC, da Semana Integrada de Ciência e Tecnologia de Gurupi, né? Que é um evento patrocinado pela Universidade de Gurupi, pela nossa universidade, né? Da qual eu estou aqui desde 2001 como professor, desde a primeira turma de odontologia, graças a Deus. E nós vamos ter hoje, gente, o tema, as abordagens de todos os temas estão entrelaçados, estão linkados com a inteligência artificial. E nós tivemos o prazer da aceitação do convite do professor Nazareno Gil, que, assim, dispensa a apresentação, basicamente, até mesmo porque os livros que nós utilizamos na graduação, né, são livros do professor Nazareno, e nós tivemos o prazer de conhecer o professor Nazareno no Rio de Janeiro, há 32 anos atrás, né, essa amizade saudável, onde nossa formação na Universidade Federal do Rio de Janeiro, depois do Hospital de Ipanema, onde eu tive o prazer de ter o professor Nazareno como meu R2, pessoa que me ensinou muito, e não só me ensinou, como me ensina até hoje, é o meu guru. Quando eu me aperto aqui, eu ligo para o professor Nazareno e ele sempre nos ajuda. Vamos falar um pouquinho sobre o professor Nazareno. O professor Nazareno Gil, ele é graduado pela Universidade Federal de Santa Catarina, em odontologia. Ele tem mestrado e doutorado em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele fez um fellow em cirurgia ortognática na Northwestern University, em Chicago, nos Estados Unidos, né, com o professor Roger Calau. Ele é preceptor, na verdade, ele é o chefe, né, da residência em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial no Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é speaker do Sistema de Fixação Rígida das Placas Suíças AO. Ele é ex-presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial. Tem vários livros e artigos publicados e é conhecido nacional e internacionalmente. Ele vai dar a honra hoje de nos falar sobre planejamento digital em cirurgia ortognática. Professor, você está com a palavra e, se quiser, no final, poderemos abrir para algumas perguntas e comentários. Boa palestra. Com certeza. Obrigado, Thales, pelas palavras, mas tu não colocou o que nós combinamos, que eu sou ex-residente de cirurgia bucomaxilofacial do Hospital de Ipanema, né, orientado pelo professor Ricardo Cruz, onde nós dois fizemos a formação juntos. Tá? Não está aí inscrito, foi um esquecimento meu, que não poderia ter sido, mas não pode deixar de colocar, porque foi onde a gente teve toda a nossa formação cirúrgica. Tá bom? Então, eu vou fazer aqui, partilhar minha aula para a gente começar.
Estão vendo a minha apresentação aí, Thales? Está sim, professor. Então, tá bom. Então, eu gostaria de começar é, é, fa- é, colocando as palavras de agradecimento, é, de agradecimento a- ao convite que me foi feito, né, ao Thales, a toda a Universidade de Gurupi, e para mim é uma honra muito grande participar dessa semana integrada de ciência e tecnologia aí de Gurupi, no Tocantins, tá? Eu exaustivamente eu fiz uma busca, né, para colocar nessa aula alguma coisa de inteligência artificial nessa aula, né? E então durante a aula eu vou colocar algumas coisas em aonde que a inteligência artificial possa ser aplicado no assunto ao qual vocês me convidaram, que é o planejamento virtual da cirurgia ortognática dos pacientes com deformidades de face. Tá bom? Então, esse assunto de planejamento virtual é algo que eu já venho fazendo há muito tempo, tá? Desde que eu fiz o meu fellow lá em Chicago, né? Onde esse planejamento virtual ele vinha engatinhando, né? E pude acompanhar todo o desenvolvimento desse planejamento virtual até agora. A cirurgia ortognática é um procedimento na área de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial que eu faço muito, né? É o assunto que eu mais dentro de todos os campos da cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, esse é o qual eu mais me dedico e mais sou envolvido na minha vida prática. Então, eu vou procurar, né, com muita responsabilidade aqui, tentar passar para vocês o que eu faço de planejamento virtual e aonde que ele entra na cirurgia ortognática. Estou falando aí para uma plateia aí de aproximadamente umas 100 pessoas, pelo menos quando eu entrei era isso que estava mostrando ali, e isso é uma coisa que me honra muito, tá? Eu e o Thales estavam falando antes disso, né? Em nenhum curso presencial eu teria esse público. Tá? Eu acho que só no virtual mesmo. Então, para mim, isso nos dá muita responsabilidade, né? E faço a questão de, no final dessa aula, né, a gente possa conversar sobre dúvidas que porventura, vocês aí tenham, tá? Então, esse é o assunto ao qual eu vou abordar com vocês, que é o planejamento virtual em cirurgia ortognática. Então, o que é a cirurgia ortognática? A cirurgia ortognática é um tipo de cirurgia que se faz para tratar, né, pacientes com deformidades de face. Quero chamar a atenção que eu não tenho nenhum conflito de interesse, né? Ou seja, eu não sou atrelado a nenhuma empresa de software, de planejamento de cirurgia, eu não estou atrelado a nenhum tipo de material de fixação, né? Então, o que eu vou falar aqui é baseado em ciência mesmo, evidência científica. Eu vou pedir que não seja fotografado e que não seja filmado essa, essa apresentação, tá bom? Então, a cirurgia ortognática, ou a cirurgia bucomaxilofacial, ou a cirurgia de uma maneira geral, ela evolui mais ou menos nesses moldes que nós estamos vendo aqui, tá? Daqueles televisores, né? Antigos até as televisões hoje 3D e 4D, que a gente encontra a mesma coisa do som, aí nós vemos um gramofone e vemos esses iPods, né? Então, a cirurgia ortognática, a cirurgia bucomaxilofacial evoluiu exatamente com esse mesmo caminho. Então, para que vocês tenham uma ideia da evolução da cirurgia até os dias atuais, é mais ou menos essa evolução aí, certo? Uma evolução muito rápida e muito importante, né? Para que a gente possa tratar melhor os nossos pacientes. Então, nós vamos falar aqui de pacientes, e essa fase do preparo ortodôntico aqui, ela já foi finalizada. Nós vamos começar a falar a partir da avaliação pré-operatória e da condução do caso na parte cirúrgica. Porque todo
todo paciente que tem uma deformidade maxilomandibular, tem a mandíbula e tem a maxila fora de posição, ele tem também os dentes fora de posição. Então, precisa, na grande maioria das vezes, um preparo ortodôntico prévio para colocar os dentes na posição e, então, ir para a cirurgia. Então, esse preparo ortodôntico aqui, eu não vou abordar. Isso é um assunto que a gente teria que conversar, de repente, numa outra oportunidade. Nós vamos conversar a partir de uma fase em que o paciente ele já está pronto, como esse paciente aí. Esse paciente, nitidamente, é um paciente que apresenta, né, uma deformidade maxilomandibular. A gente vê aqui uma inversão do lábio superior em relação ao lábio inferior. A gente vê uma deficiência da projeção da maxila, um sulco nasogeniano assim muito acentuado, mostrando que esse paciente tem uma deficiência da maxila no sentido anteroposterior, né? E com discreto prognatismo mandibular, certo? Então, a partir daí, né, então vejam que esse paciente já foi submetido a uma ortodontia, né, tem alguma coisa a ser feita ainda, mas o que precisa ser feito ainda pode ser feito no pós-operatório. Eu acho que tem um microfone ligado aí que está fazendo barulho. Se pudesse ser desligado, seria bom. Então, nós estamos aqui diante de uma ortodontia já realizada, e a partir daí nós vamos executar, então, o tratamento planejamento cirúrgico. É sobre isso que nós vamos falar, certo? Então, quando a gente vai planejar a cirurgia ortognática, né, o que a gente tem na mão no momento são fotografias, né, são fotografias que nos dá uma visão 2D. Mas o exame clínico que a gente faz e a cirurgia que a gente faz é em três dimensões. Então, isso aí, nós vamos ter que isso aí foi muito melhorado, vamos dizer assim, melhorou muito com o planejamento virtual. Nós não tínhamos isso aqui virtualmente para fazer o planejamento. A parte óssea, a parte do tecido cutâneo, a parte do tecido mole, isso aqui a gente não tinha no planejamento da cirurgia ortognática antes da era virtual, né? Então, a gente, em cima das fotos 2D, em cima de radiografias, que nós fazíamos o planejamento. Agora, com essa visão tridimensional, onde a gente vê a parte óssea, a parte de tecido cutâneo, né, é que isso nos deu assim, uma visão totalmente diferenciada no momento em que nós estamos no nosso escritório, né, em que o paciente não está mais junto da gente e a gente está fazendo o planejamento da cirurgia, certo? Então, toda essa visão aí é super importante para que a gente tenha no momento em que nós estamos fazendo o planejamento virtual, né? Então, aqui, nós nunca tínhamos, no momento que nós estávamos fazendo o planejamento virtual, nós não tínhamos essa visão aqui do overbite, overjet real do paciente, né? No momento do planejamento, que nós tínhamos eram radiografias em 2 dimensões e não nos permitia. Está certo que essa visão tomográfica no computador ainda é em 2 dimensões, mas nos ajuda muito, né, em fazer o planejamento, né? Esse overbite aqui, ó, mostrado, e esse overjet aqui mostrado de maneira precisa, né? A gente ter isso no momento do planejamento, no momento em que nós vamos idealizar as movimentações do ósseo do paciente e dos dentes, é extremamente importante. Uma outra visão que nos deu o planejamento virtual é essa visão aqui da anatomia, né? E uma área anatômica de grande interesse para a cirurgia ortognática é a articulação temporomandibular. Então, essa visão no planejamento da articulação temporomandibular, dessa corticalização aqui do côndilo, mostrando que a gente não tem nenhum tipo de reabsorção condilar, né, é extremamente importante e seguro
para a nossa avaliação clínica e planejamento. Um outro dado importante que nos ajuda muito, né, é analisar o volume das vias aéreas, né? E esse volume das vias aéreas nos faz também nos orienta se esse paciente pode ser submetido a algum tipo de recuo mandibular ou se ele precisa de algum avanço da maxila e da mandíbula, para deixar a via aérea aberta para resolver problemas que o paciente tenha de apneias ou de ronco, né? Isso tudo hoje é avaliado antes da cirurgia ortognática e foi muito beneficiada no planejamento virtual, né? Então, todo esse volume aqui, ó, da coluna de ar do paciente, das vias aéreas, são hoje avaliadas no momento da cirurgia ortognática, e isso só foi possível, né, com o planejamento virtual. Tá? Então, esse planejamento virtual, ele é focado na busca, né, da queixa principal do paciente, e para isso a gente usa dados clínicos, para que a gente vá a um traçado que a gente chama de traçado predictivo. Né? E nesse traçado predictivo é que a gente decide que tipo de tratamento que a gente vai fazer. Aqui uma outra paciente, em que a gente colhe todos os dados clínicos dela, toda a queixa principal dela, né? A gente analisa a oclusão, né? E então a gente parte nessa paciente ao traçado predictivo, que no passado eram feitos com lapiseiras, com acetato sobre radiografias cefalométricas, e hoje é feita todo em computador de maneira digital, onde existe muito mais precisão e muito mais velocidade. A gente rapidamente analisa qual o melhor resultado, se é de uma cirurgia só de maxila nessa paciente ou se é uma cirurgia combinada. Aqui a gente analisa todos os resultados imediatamente sobre o tecido cutâneo do paciente. E a gente decide de maneira mais rápida, né? E de maneira muito mais precisa do que um traçado manual, que dependia muito do senso artístico e não tínhamos a textura da superfície tecidual. Vejam essa paciente, né, que foi feita todo esse planejamento, né, virtual, uma paciente classe 2 com deficiência de maxila e excesso vertical de maxila, e foi feito toda essa superposição, essa análise, né, do tecido cutâneo, que a gente não tinha sem o planejamento virtual. Só o planejamento virtual é que permite a gente ter, no momento desse planejamento cirúrgico aqui, onde a gente vai movimentar o maxilar, a gente tem uma resposta imediata do tecido cutâneo do paciente. Né? Então, a gente pode fazer e pode ver que esse é o tratamento ideal para essa paciente. Uma cirurgia combinada em que a gente fez uma reposição superior da maxila com avanço da mandíbula com rotação anti-horária do plano oclusal. Então, esse foi o resultado que a gente teve, né, depois desse planejamento, né, da cirurgia ortognática, que a gente está vendo o paciente no pré e no pós-operatório, onde a gente teve essa melhor posição e a melhor exposição dental. Então, eu acabei de mostrar ali para vocês um planejamento feito baseado na estética do paciente, baseado na superfície cutânea. E baseado naquela resposta que a gente teve ali, então a gente vai para um outro tipo de planejamento em que envolve a tomografia computadorizada, em que vai nos dar mais dados do que aquele anterior que nós acabamos de ver. Aquele planejamento ali é um planejamento que nos dá base para fazer essa cirurgia que nós vamos mostrar agora. Então, depois de toda aquela avaliação em cima da face do paciente e da estética, a gente parte para uma superposição da tomografia do paciente ao tecido cutâneo que o paciente apresenta. Né? Então, baseado em um software digital, né? Um software em que permite esse tipo de planejamento, em cima dos dados tomográficos do paciente, e a gente associa a dados cutâneos do paciente e pede, então, que o computador faça, baseado na coincidência desses pontos násio,
a ponta do nariz, o subnasal, o estômago labial, baseado na superposição desses pontos cutâneos e tomográficos, o computador faz essa superposição de imagem e então a gente tem o paciente montado virtualmente, sendo que por baixo desse tecido cutâneo nós temos todo o tecido ósseo real. E aqui a gente pode ver que essa assimetria cutânea que o paciente apresenta é por causa desse má posicionamento mandibular e também da maxila, né? Então, baseado nessa avaliação, a gente faz, então, as mudanças ósseas que vocês estão vendo aí, ó, as mudanças ósseas para as posições normais, né, que a gente, considerando a linha, o plano sagital mediano, então a gente tem uma correção, como vocês estão vendo aqui, né, da assimetria do paciente. Aqui o paciente com um desvio do mento e da mandíbula da linha média, aqui já tudo corrigido, né, de uma maneira virtual, né? Então, para que isso seja executado, nós temos que levar esse planejamento virtual para a sala de cirurgia. E isso, logo em seguida, eu já vou mostrar para vocês como que o planejamento virtual nos ajuda nessa transposição, nessa passagem da cirurgia virtual para a sala cirúrgica. Tá? Então, isso permite, né, uma satisfação do paciente. Aí a paciente toda feliz, já no dia do seu casamento, já fazendo esbanjando toda a sua alegria em cima daquele descontentamento que ela tinha por causa dessa assimetria. Aqui a paciente no pré-operatório, aqui a paciente já depois de operada. Então vamos ver como é que se faz isso, como é que se faz essa montagem em detalhes, né, desse planejamento virtual. O que nós precisamos ter em mãos para construir o paciente virtual, para ter o paciente no computador e depois executar aquela cirurgia. Então está aí, ó, nós precisamos de fotografias de faces orientadas, né? Essas são as 3 posições da fotografia que a gente precisa ter. A gente precisa ter uma fotografia de perfil, uma fotografia de frente e uma fotografia de frente sorrindo. São as 3. É claro que a gente fotografa muito mais o paciente, mas essas 3 fotografias são extremamente importantes que sejam feitas de maneira bem padronizada. E a padronização que a gente usa é a posição natural da cabeça, né? A PNC. A posição natural da cabeça é uma posição em que, como o próprio nome está dizendo, é uma posição natural, é a posição que o paciente está conversando com a gente, que está na rua, que está tendo a sua vida normal. E muitas vezes essa posição natural da cabeça, ela pode ser alterada pela deformidade que o paciente apresenta. Por exemplo, um paciente que tem uma classe 2, um perfil facial 2, como esse aqui, que tem um retrognatismo mandibular, ele tem como ele não gosta dessa posição aqui, ele tem uma tendência a botar a mandíbula um pouco para frente. E, no momento da foto, se eu noto que ele tem essa postura, que não é uma postura natural, uma postura que ele cria para poder compensar o que ele não gosta, eu tenho que, no momento da fotografia, corrigir isso, né? Então, eu tenho que fazer a posição natural da cabeça passa a ser uma posição corrigida, que depois eu considero a natural. Então, essa paciente aí foi uma paciente que aconteceu isso. Eu corrigi a posição natural dela, a posição que ela tinha, e essa é a posição natural mesmo dela, em que evidenciou a deficiência mandibular que ela tinha. Então, eu preciso dessa fotografia na posição natural da cabeça, tá? Tanto de frente, no momento que ela faz essa fotografia, ela tem que estar com os lábios relaxados, ela não pode, essa paciente como tem um excesso vertical, ela não gosta de estar mostrando tanto o dente assim, ela fecha os lábios, ela força o fechamento, e essa fotografia não pode ser na posição forçada, né? E também tem que estar em relação cêntrica, a mandíbula tem que estar na posição de relação cêntrica, tá? Que vocês já sabem muito bem o que é. Essa é a oclusão dela na relação cêntrica. E aquela foto tem que ser feita nessa relação cêntrica, tá? Preciso também, além da fotografia, eu preciso de uma tomografia computadorizada,
Tá? Essa fotografia computadorizada, então, o meu programa de computador, né, vai unir essa foto na posição natural da cabeça com a tomografia computadorizada, que normalmente, quando o paciente não está na posição natural da cabeça. Então, essa foto deve corrigir essa tomografia na posição, depois no momento de colocar o paciente. Então, é nesse momento aqui que eu faço essa correção. Tá? Então, aqui está a tomografia computadorizada, aqui eu tenho todos aqueles pontos de násio que eu boto na tomografia e boto na face do paciente, subnasal, ponta do nariz, subnasal e estômago. Então, eu faço essa superposição e, então, o computador une essas duas estruturas e a gente tem essa estrutura aqui, que é o nosso paciente virtual. É esse paciente que nós vamos operar virtualmente. Tá? Então, eu tenho a tomografia, que o paciente faz numa clínica de imagem, tem a fotografia que eu faço no meu consultório, e o meu programa de computador cria esse paciente virtual. Tá? Bom, a tomografia computadorizada, os tomógrafos hoje em dia, ainda não nos fornecem esses detalhes aqui, ó, de cúspide, cicatrículas e fissuras, pontas de cúspides, né, margem cisal com precisão. As tomografias ainda não nos dão essa definição. Então, além da fotografia, além da tomografia computadorizada, nós vamos precisar também do escaneamento das superfícies dentais, certo? E esse escaneamento das superfícies dentais, que é feito nos modelos de gesso ou intraoralmente, o escaneamento intrabucal, tanto faz, o que for mais, todos os dois são possíveis, depende o qual que o cirurgião tem um acesso mais fácil para poder montar o paciente. Então, esse modelo escaneado, né, intrabucal ou o escaneamento do modelo, quando as superfícies dentais são escaneadas, esse escaneamento gera um arquivo, e esse arquivo, então, é superposto a um outro arquivo da tomografia. Essa tomografia nos fornece um arquivo que a gente chama de DICOM. Tá? E o escaneamento dos modelos nos fornece um arquivo que a gente chama de STL. E o programa do computador une o arquivo STL do modelo ao arquivo DICOM da tomografia, para que a gente tenha na tomografia essas superfícies de ponta de cúspide, margem cisal, que a gente não tem na tomografia. Essa tomografia aqui, nós não temos essas superfícies dentais com precisão. Então, aqui o vermelho está sendo superposto nesse branco que é a tomografia. Então, nós estamos superpondo um arquivo DICOM no arquivo STL, para que a gente tenha, então, o paciente montado na oclusão, para que a gente tenha a oclusão na tomografia. Tá vendo? Então, essa oclusão aqui, que foi escaneada na boca ou no modelo, né, ele é levado, então, para a tomografia. Então, aqui nesse momento em que o programa de computador une o arquivo STL do modelo ao arquivo DICOM da tomografia, a gente tem, então, a foto, a gente tem a tomografia e agora o modelo. Tá? E essa simulação virtual é a única que junta essa tríade, né? Essa tríade de tecido ósseo, que vem do tomógrafo, do tecido mole, que vem da nossa fotografia, e que é juntada montando, então, esse arquivo, e o que está faltando aqui, então, é unir o terceiro, né, a essa fotografia, né, e a esse paciente. Então, nesse momento, nós estamos com o nosso paciente virtual criado, montado para fazer a cirurgia. Tá? Qual o tempo que se usa para fazer isso? Em torno de uns 30 minutos, quando a gente já está acostumado a essa metodologia. É uma curva de aprendizado, né? Então, em 30 minutos a gente consegue montar esse paciente virtual. Aqui a gente tem toda a anatomia óssea, todo o perfil real dos tecidos moles e toda a superfície dental montada.
Tá? Então, eu vou dar mais detalhes desse planejamento cirúrgico, alguns detalhes importantes para que a gente tenha tudo bem casado, né? Então, essa construção revisando, tá? Vocês me desculpem a repetição, mas eu gosto que quem assiste às minhas aulas tenham algum aprendizado, não vão lá só assistir a aula de bonito, eu gosto que tenha algum aprendizado, então por isso que eu estou frisando algumas coisas aqui, tá bom? Então, fotografia orientada, arquivo DICOM da tomografia, arquivo STL do escaneamento das superfícies dentais e dados clínicos, nos permite, né, fazer essa fotografia orientada na posição natural da cabeça, em relação cêntrica e com os lábios relaxados, né? Então, está aqui a nossa paciente nessa posição, tá? Então, o que é que a gente faz para orientar depois a tomografia computadorizada? No momento que eu faço a fotografia, eu coloco aqui 2 marcações na face do paciente, vocês estão vendo aqui, ó, eu colo no paciente 2 marcações, passo o nivelador a laser no momento da foto, esse nivelador a laser, passando por essa linha, nos diz que essa cabeça está perpendicular dessa maneira ao solo, a mesma coisa que o computador vai nos dar. Então, assim eu construo, né, a posição natural da cabeça, né? A tomografia computadorizada tem que ter uma característica, né? Quando a tomografia computadorizada é realizada, nós temos que orientar o técnico do tomógrafo que essa tomografia deve envolver da região frontal ao osso iode, deve ter um espaçamento de 0,4 milímetros, os cortes, não deve ter apoio no mento, né? E deve fornecer um arquivo DICOM, como eu já falei. O paciente tem que estar em relação cêntrica no momento da tomografia, então isso é muito importante, tá? Eu considero muito importante, alguns cirurgiões não, mas eu considero importante. Então, para que o paciente faça em relação cêntrica, no momento em que eu estou fazendo o exame clínico, construo com silicona, com aquela silicona pesada, eu construo um guia em que o paciente, que é esse guia aqui, isso aqui é um guia de silicone, que o paciente vai usar, vai colocar entre os dentes no momento, né, eu oriento o paciente para que ele use essa goteira oclusal de silicone no momento em que ele vai fazer a tomografia. Quando ele coloca essa silicone pesada entre os dentes no momento da tomografia, eu sei que está na relação cêntrica, né? E é importante, na minha opinião, que o paciente faça essa tomografia computadorizada na relação cêntrica. Então, vejam, na hora da fotografia, veja que nós vamos unir tudo depois. Na hora da fotografia, tem essas marcações na pele. O paciente, aqui, nesse momento, está em relação cêntrica com o lábio relaxado. Na hora da tomografia, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai estar com esse guia da relação cêntrica com o lábio relaxado. Aí vai ser feito o escaneamento das superfícies dentais. Por que é feito? Como eu já falei, por que a gente faz o escaneamento da superfície dental? Porque o tomógrafo não nos dá isso. Daqui uns anos, quando nós tivermos o escaneamento, quando nós tivermos um tomógrafo que nos faça a leitura precisa das superfícies dentais, talvez esse escaneamento das superfícies dentais não seja mais preciso fazer, né? Mas ela pode ser feita de 2 maneiras. Ou a gente escaneia os modelos, como está aqui uma foto mostrando, ou a gente escaneia a boca diretamente do paciente. É claro que essa é muito melhor do que essa. Então, se a gente tem acesso a esse escaneamento intrabucal aqui, é melhor do que esse. Esse aqui dá mais precisão. Tá? Os tecidos moles estão mais precisos. Aqui a gente tem os bractes escaneados também. Aqui os bractes ficam mal moldados, né? Então, esse é melhor do que esse. Tá? Mas é possível se fazer também dessa maneira. Tá? Então, a gente vai montar, como eu já falei, o paciente virtual, né? E nesse momento em que nós estamos fazendo essa superposição do arquivo DICOM com o arquivo o arquivo DICOM da tomografia com o STL dos modelos, esse casamento do modelo aí é feito virtualmente no computador, mas quem faz isso aí é o ser humano. Tá? Então, quem faz essa superposição do modelo, quem faz essa superposição aqui, ó, do modelo com a tomografia,
é um ser humano no computador. Então, ele tem que fazer isso de maneira precisa. Já imaginou se na hora dessa superposição que vocês estão vendo aqui do incisivo central, quem está fazendo essa superposição coloca o modelo um pouco mais para baixo, né? E a oclusão fica errada? Logicamente, toda a cirurgia depois vai ser feita de maneira errada. Por isso que quem deve fazer isso aqui é quem tem a responsabilidade da cirurgia, que é o cirurgião. Certo? Ou o cirurgião delega a um centro de imagem que ele confia muito. Né? Ou ele depois confere isso aí. Né? O que não pode é deixar ser feito sem, porque tendo erro nessa superposição, vai ter erro depois no planejamento. Então, no momento em que eu estou fazendo aquela superposição do tecido cutâneo do paciente com a tomografia, eu tenho que repetir na tomografia a linha média da face, a linha média facial, para que eu possa construir o plano sagital mediano. A construção do plano sagital mediano, nesse momento, é extremamente importante, porque é ele que vai guiar tudo. É ele que vai me dizer se a maxila e a mandíbula estão fora de posição. Então, a linha média facial que eu trago da clínica, eu levo para a tomografia para criar no computador o plano sagital mediano. Tá? Aqui eu tenho uma linha que eu vou juntar mais um ponto e vou criar o plano sagital. Depois de criar o plano sagital mediano, eu só preciso colocar esses planos faciais, a cabeça do paciente dentro desses planos faciais. E isso é feito como? Guiado pelos pontos de silicone que eu fiz no momento do meu exame clínico. Está aqui, ó. Esses pontos de silicone aqui são os mesmos que está aqui na tomografia. Então, aquele nivelador a laser que estava passando lá, passa no computador aqui no mesmo ponto, e eu tenho a certeza que a posição da cabeça do paciente aqui é a mesma posição que ele estava na minha frente que eu orientei. Certo? Então, para construir a posição natural da cabeça no computador, como eu falei, eu tenho que construir o plano sagital mediano. Certo? Para construir o plano sagital mediano, né, como é que eu faço isso? Eu pego a linha média, aquela linha média que eu construí clinicamente, e eu trago aqui para o computador. Aqui nós estamos no computador. Veja que aqui, ó, nós estamos na clínica. Eu trago esses dados da linha média para o computador. Estou trazendo aqui, ó. Estou traçando a linha média do paciente da mesma maneira que eu tracei clinicamente. Então, eu tendo a linha média, eu só preciso de mais um ponto para fazer o plano. Aqui eu tenho a linha, ainda não tenho um plano. Então, para construir o plano sagital mediano, eu tenho que ter um terceiro ponto lá dentro do crânio. Então, eu giro a cabeça do paciente aqui, e está aqui, ó, esse terceiro ponto que está mostrando aqui, ó, eu vou colocar lá, eu vou deslocar esse ponto aqui lá para dentro do crânio. Então, ou eu boto no meio do forame magnum, ou eu boto entre os dois forames ovais, ou eu boto entre os dois processos clinoides intracranianos, ou eu boto bem no meio da célula túrcica. Então, eu coloco o terceiro ponto lá dentro do crânio, aí eu crio, então, um plano. Eu tenho dois pontos na linha mediana, que veio da clínica, e coloco um terceiro ponto lá dentro do crânio. Assim, eu crio o plano sagital mediano e digo para o computador que é o plano sagital do paciente. Eu digo isso para o computador. O computador fica sabendo disso, então a gente cria, né, o plano sagital mediano. O plano sagital mediano, então, fica pronto, como vocês estão vendo aqui, ó, que está traçado o plano sagital mediano do paciente. Então, aqui eu estou dividindo a face e a cabeça do paciente exatamente em dois. Só assim eu posso dar a simetria. Se a cabeça aqui está dividida certinha em dois, e depois eu vejo que o molar do lado direito, 16, está mais distante do plano sagital do que o 26, então eu tenho que acertar no momento da minha cirurgia virtual. Tá? Porque esse aqui é o correto. Né? E a gente sabe que todos esses planos faciais, o plano sagital, o plano coronal e o plano axial, né, o plano sagital, que é esse, o plano coronal, que é esse, e o plano axial, que é esse aqui, eles são perpendiculares entre si.
e são perpendiculares ao solo. Então, depois que eu crio o plano sagital mediano, todos os outros planos já estão traçados automaticamente. Está aqui, ó. Aqui nós temos o plano coronal traçado no paciente, o plano axial traçado no paciente. Isso tudo veio depois que eu tracei o plano sagital, que é esse aqui. Certo? Então, mas vejam que o plano coronal do paciente está aqui, mas essas duas adesivos, marcadores cutâneos que estão aqui, não estão alinhados com o plano coronal. A cabeça do paciente, então, está errada. Então, o que é que eu faço no computador? Eu giro a cabeça do paciente e coloco, né, os marcadores cutâneos botando, então, o paciente na posição natural. Imagine se eu faço o planejamento com o paciente nessa posição. Meu planejamento ia estar errado, porque a correta posição da cabeça do paciente é essa. Então, vejo a diferença que dá. Por isso, a necessidade desses marcadores cutâneos para colocar, né, corretamente o paciente na sua posição natural, na posição que eu acho a natural, que eu, na hora da minha clínica, eu artificialmente coloquei na posição que eu julgo a natural. Tá bom? Assim a gente fica com tudo igual. O paciente, clinicamente, é o meu paciente virtual. Tá bom? Aí eu posso, então, né, partir, esses marcadores cutâneos, estou frisando, são importantíssimos para fazer esse posicionamento aqui, tá? Para posicionar a cabeça do paciente no computador como é a cabeça do paciente clinicamente. Então, aí, com isso pronto, nós vamos para a simulação cirúrgica, para os passos cirúrgicos. Nós vamos fazer a cirurgia no computador, né? Então, a gente desenha no computador as osteotomias. Então, eu desenho aqui a osteotomia como eu quero fazer. Uma osteotomia, aqui nós estamos fazendo a osteotomia na maxila. Tá? Então, aqui a gente vê nitidamente o DICOM e o STL superpostos, né? Vejo que sempre tem uma diferençazinha, né? Nunca fica 100%, por isso que o escaneamento intrabucal ainda é melhor do que o de modelos. Esse aqui é um escaneamento de modelos. O ideal é que no futuro a tomografia já venha com as superfícies oclusais bem nítidas. Aí não precisa desse arquivo STL e essa superposição de imagem que sempre oferece algum deslize ainda. E isso, a inteligência virtual nos ajuda muito nisso aí. Tá? A inteligência artificial, melhor dizendo, vai nos ajudar muito quando ela estiver mais desenvolvida nessa área de cirurgia ortognática. Então, aqui nós estamos desenhando a osteotomia, né? Aqui nós idealizamos, nesse caso aqui, uma osteotomia em degrau num lado e reta no outro. A gente achou que assim ia ser melhor. Segmentamos aqui um outro paciente, onde havia necessidade de uma segmentação entre canino e incisivo lateral. Então, a gente desenha toda a osteotomia que a gente vai fazer no computador. Né? Aqui um outro paciente que precisava uma separação na linha mediana. Então, aqui nós além da cirurgia de Lefort, vai ser feito também uma disjunção no transcirúrgico. Então, a gente deixa desenhado para fazer, então, essa cirurgia. Tá? Na mandíbula, a gente também desenha a osteotomia que a gente quer. Aqui nós estamos desenhando uma das osteotomias mais utilizadas em cirurgia ortognática, que é a osteotomia sagital do ramo da mandíbula. Tá? A osteotomia sagital. Então, aqui nós estamos desenhando ela, né? Está aqui, ela pronta para que a gente, então, depois faça o deslocamento da mandíbula na hora da cirurgia. Aqui estou mostrando para vocês um outro desenho. Se a gente não quiser operar com essa osteotomia, que é a sagital, e quer operar com a outra osteotomia, que a gente chama de vértigo sagital, né? Então, a gente faz um outro desenho. Então, a gente desenha na maxila e na mandíbula a osteotomia que a gente vai utilizar, logicamente, no momento da cirurgia. Tá? Então, aqui um outro desenho, uma outra osteotomia feita, que é a osteotomia vértico-sagital. Tá? Então, feito o desenho das osteotomias, o paciente está aqui com todo o tecido mole, com toda a parte óssea, para, então, a gente fazer as movimentações, certo? Né?
fazendo as movimentações, né, a gente parte, então, para a confecção dos guias cirúrgicos, dos splint. Tá? Eu falei para vocês que depois de fazer a cirurgia virtual, que eu vou mostrar em detalhes logo em seguida para vocês, de como a gente realiza essa cirurgia virtual, né? A gente precisa confeccionar uns guias cirúrgicos, a gente chama de splint. Né? Esse guia cirúrgico é que vai fazer com que na sala de cirurgia eu possa repetir exatamente o que eu planejei no computador. Então, aqui, ó, em cima do que nós planejamos para essa paciente, né? Essa paciente é uma paciente que tinha uma mordida aberta, uma relação dentária e esquelética de classe 3. Então, foi feita toda aquela superposição que eu mostrei para vocês, né? Construímos o paciente virtual. Olha só, agora vai ser feita a cirurgia, ó, a maxila foi colocada para frente e para cima, né? Foi feita uma rotação anti-horária do plano oclusal, foi colocado a mandíbula na posição, veja, a mandíbula colocada na nova posição, acompanhando a maxila, né? E um ajuste do lábio. Aqui nós vamos mostrar a realização, veja que o perfil do paciente melhorou bastante, né? E foi feito, então, um guia cirúrgico, começando a cirurgia pela maxila, né? Então, no computador a gente escolhe, isso é uma discussão em cirurgia ortognática, existem alguns cirurgiões que preferem começar a cirurgia pela maxila, outros pela mandíbula. Nesse caso aí, nós estamos mostrando um exemplo começando pela maxila, e esse é o guia cirúrgico se a gente vai começar pela maxila. Tá? Esse é um guia cirúrgico, é um splint que a gente vai usar durante a cirurgia, ou eu posso, como vocês podem ver aqui no planejamento virtual, eu posso planejar começando pela mandíbula. Tá? Então, eu posso confeccionar e ver qual o melhor splint que eu vou usar, né? Que fica melhor para essa cirurgia. Então, você confecciona no mesmo paciente, se eu quiser, um guia começando pela mandíbula. Isso aí eu levo 2, 3 minutos para confeccionar esses guias. Então, eu decido, nesse momento, se eu vou começar pela maxila ou pela mandíbula. Se eu quiser confeccionar um guia final, eu ainda peço para o computador fazer o guia final. Tendo esses guias prontos no computador, eu mando para uma impressora a laser e eu imprimo esses guias para eu usar durante a cirurgia. Então, aí, eu executo essa cirurgia. Né? Então, eu levo ainda, né? Para a cirurgia, no momento da execução dela, muitas informações. No passado, a gente só ia para a cirurgia, a gente media aqui onde é que estava, em cima da radiografia panorâmica, para saber onde é que era o nervo alveolar inferior, e ia para a cirurgia desse jeito. Hoje não é mais assim. Hoje, depois de fazer o planejamento virtual, eu sei, nos detalhes tomográficos, exatamente onde é que está o nervo alveolar inferior. Vejo aqui os cortes tomográficos aqui, ó. Então, eu tenho uma noção exata aonde é que está o nervo alveolar inferior. No momento que eu vou cortar, fazer aquela osteotomia que eu mostrei para vocês há pouco, a sagital, aí eu vou fazer aquela osteotomia vértico-sagital, eu sei onde é que está passando o nervo alveolar inferior, e a minha chance de atingir esse nervo na cirurgia diminui muito, porque eu sei onde é que o nervo está com precisão. Então, eu vou com as medidas para a cirurgia e tenho, então, as medidas aonde que está a espinha mandibular, aonde é que está... qual é a medida do... Qual é a medida do molar, né? Para aí que eu faça aquela osteotomia leforum acima dos ápices dentários, qual é o tamanho do canino para que eu faça aquela osteotomia leforum acima dos ápices dos caninos, qual é a distância da maxila para que eu possa cortar o septo na sua totalidade no momento da osteotomia leforum. Então, todas essas informações relacionadas à anatomia da mandíbula, relacionadas à anatomia da maxila, eu levo para a sala de cirurgia para operar com mais certeza. Essa é outra vantagem que eu tenho no uso do meu planejamento virtual. Muitas vezes a gente tem que osteotomizar o mento para fazer mentoplastia, então
eu tenho a medida dos incisivos, eu tenho a medida dos caninos para dar a distância correta para executar a minha mentoplastia. Então, nesse paciente aí, eu vou exemplificar tudo isso que eu estou falando. Né? Então, esse paciente aqui, no momento do diagnóstico, nós observamos um desvio da linha média do mento para a linha média da maxila, a linha média da face, né? E vimos que a linha média da maxila estava coincidindo com a linha média da face. Então, essas medidas a gente leva para o planejamento, né? Então, vejam o nosso paciente no pré-operatório, aqui já o nosso paciente montado virtualmente. Né? Então, aqui o paciente depois de corrigido. Vejam que o planejamento virtual permitiu, essa aqui é o paciente no pré e aqui o paciente no pós já. Né? Permitiu toda essa correção da face da face do paciente e da parte óssea. Né? Então, no planejamento virtual, a gente viu que para fazer essa correção da mandíbula, tinha um desnível na maxila em que a gente previamente já ia encontrar. Então, aqui a gente está vendo que está havendo uma superposição da parte óssea. Veja o quanto que a maxila vai intruir aqui no lado direito. Então, a gente já sabia que ia ter a superposição óssea e a gente sabia que ia ter que desgastar, ia ter que superpor, certo? Então essa diferença, né, que não, essa superposição que não ia ter do lado esquerdo, ia ter do lado direito, essa informação a gente leva para a cirurgia e já sabe que ia ter. Né? Ia ter uma impactação da maxila de maneira assimétrica. Tá? Então, isso aqui a gente já fica sabendo antes da cirurgia. Né? Então, observe aqui, dá para ver bem o nivelamento da maxila. Aqui nós desenhamos uma osteotomia em degrau, em que aqui não houve superposição nenhuma, a gente só elevou o lado direito nessa impactação que vocês estão vendo aqui. Tá? Então, veja aqui como a gente desenhou essa osteotomia na maxila. Isso também a gente vê na mandíbula, né? Esse giro que a mandíbula vai fazer, esse giro que a mandíbula vai fazer para acertar essa simetria do paciente, né? Esse avanço com giro, é o que a gente está vendo aqui. Vai haver um toque muito grande no lado direito, e vai haver uma separação no lado esquerdo, certo? Então, a gente já sabe que isso aí vai acontecer na cirurgia, a gente já vai preparado para isso. Isso aí aconteceu por causa da correção da assimetria mandibular. Então, o que é que a gente pode concluir desse planejamento virtual? Né? O diagnóstico ele é mais rápido e mais preciso e bem seguro. Então, hoje, a gente sabe que pode usar esse planejamento virtual com bastante segurança. Então, para que a gente possa fazer um desfecho desse planejamento virtual, eu vou colocar tudo isso em cima desse caso clínico aí dessa paciente, em que a gente observa, uma paciente que tinha um perfil classe 2, né, com algumas queixas da sua face. Tá? Ela se queixava dessa retrusão do mento dela, ela não gostava disso, ela não gostava que esse lábio inferior dela tivesse tão à frente do queixo dela, ela não gostava disso na face dela, tá? Ela não gostava também desse sorriso desigual que ela tinha. Vejam que ela está mostrando aqui, muito mais gengiva no lado direito do que do lado esquerdo, certo? Havia um desnível dessa maxila dela, e ela não gostava disso também. Vejam que ela tinha um plano oclusal muito rodado no sentido anti-horário já, né? Então a gente não ia poder tirar muito proveito do giro anti-horário para projetar o mento dela, a gente já sabia disso. Ela também não gostava da falta dessa mordida aberta que ela tinha. Vejam que há realmente uma simetria dental aqui, né? Então, essas eram as queixas principais dela. Fomos para aquele traçado no computador, né? Aquele traçado diagnóstico que eu falei bem no início para vocês, para complementar o diagnóstico dessa paciente.
era uma paciente que tinha como queixa o lábio inferior para frente. Realmente, se a gente vê em relação a essa linha vertical verdadeira, realmente havia um deslocamento desse lábio muito para anterior, né? Eu não disse isso no início, mas para fazer toda essa análise facial, a gente é obrigado a trabalhar em cima de análises faciais pré-estabelecidas, a gente não faz baseado só na nossa cabeça. Né? Ela tinha um queixo bem para trás, veja aqui está marcando menos 14, né? O normal é que esteja 0, ou até no máximo menos 4. Menos 14 o quê? Tá a 14 milímetros dessa linha vertical verdadeira, que é uma linha que passa pelo subnasal. O mento ele tem que tocar nessa linha, basicamente, ou ficar 4 milímetros atrás em mulheres. Os lábios não selavam, né? Tinha aquela simetria que a gente não vê nessa visão, tinha um sorriso gengival que ela não gostava, essa paciente ainda reclamava que roncava muito. Claro, com esse perfil classe 2, é normal ela reclamar desse ronco acentuado. Tá? Então, qual é a sequência do tratamento? Então, a primeira sequência é esse planejamento virtual em 2 dimensões, que é feito pelo ortodontista e pelo cirurgião, é ortocirúrgico. Então, essa simulação, o diagnóstico e a simulação ortocirúrgica, ela tem que ser realizada pelo cirurgião, pelo ortodontista. Ele faz esse planejamento virtual, aí segue a ortodontia para o posicionamento dentário, e nós vamos para o segundo planejamento virtual, que é o planejamento virtual em 3 dimensões, que é o planejamento cirúrgico, é o planejamento feito pelo cirurgião. Né? Então, esse planejamento aqui é feito em cima daquele planejamento virtual 2D. Tá? Em que o cirurgião define a cirurgia, como já mostrei até agora para vocês, isso é o cirurgião que faz. Nesse momento, o ortodontista já não participa mais das decisões. Então, está aqui, ó, o planejamento realizado, né? Aqui a gente vê uma superposição de imagem da posição pré e pós-cirúrgica, né? Em que foi colocado, ó, vejam só, o posicionamento do mento é 4 milímetros dessa linha vertical verdadeira, essa linha vertical que passa pelo subnasal. Veja que aqui foi executada uma mentoplastia, em que avançou o mento em 4 milímetros, para poder deixar a face dela, o tecido cutâneo dela a 4 milímetros dessa linha. Então veja aqui que o perfil dela está bem harmônico. Não sei se vocês veem aqui, ó, a sombra do tecido cutâneo dela no pré-operatório e aqui no pós-operatório. Então, esse é o planejamento que nós planejamos aqui um avanço da maxila de 5 milímetros, né? E com a mentoplastia de 4 milímetros, o pogônio, que é a parte mais anterior do tecido cutâneo dela na região de mento, avançou nessa paciente em 10 milímetros. Então, vejam que gravem esse número aqui de 10 milímetros, que depois eu vou mostrar para vocês o resultado do tratamento. Né? Vocês vão ver que foi isso exatamente que aconteceu. Tá? Então, aqui é o planejamento ortocirúrgico, aquele bem inicial, e aqui é o planejamento agora cirúrgico mesmo, feito já depois da ortodontia. E vejam que o traçado ortocirúrgico que foi feito lá há 1 ano mais ou menos atrás, 1 ano e meio atrás, em que o paciente não tinha ortodontia nenhuma ainda, vejam que aquele planejamento ortocirúrgico é muito semelhante a um planejamento cirúrgico que eu estou fazendo agora em 3D. Né? Vejam que dá o mesmo avanço de 10 milímetros, ou o mesmos 4 milímetros da linha vertical verdadeira. Então, essa semelhança, né, de simulação, né, ortocirúrgica e simulação cirúrgica mostra que foi tudo muito bem planejado, e isso é que tem que ser feito na realidade. Tá? Então, eu vou mostrar aqui agora com vocês mais em detalhes como essa cirurgia é realizada. Né? Então, a primeira coisa que a gente faz, o primeiro passo, vamos dizer assim, que a gente faz desse planejamento ortocirúrgico, né, é colocar a mandíbula na oclusão. Tá? Então, está aqui, ó, colocamos a mandíbula na oclusão final. Tá? Então, essa é a posição inicial, essa é a posição final.
Então, o paciente está na nova oclusão. A partir desse momento em que nós colocamos a mandíbula na oclusão final, a gente passa a trabalhar com o complexo maxilomandibular junto. Tá? Então, o próximo passo é nivelar o plano oclusal. Lembram que essa paciente tinha o lado direito mais baixo do que o lado esquerdo? Então, aqui comprovou na tomografia. Ela tinha uma altura vertical aqui de 24 milímetros do lado direito e 23 milímetros do lado esquerdo. Na região de caninos dava 26 milímetros e no lado esquerdo 25. Então, nós nivelamos isso. Ó. Vejam que antes era 24, agora nós temos 23,06 do lado direito, 23,07 do lado esquerdo e 25 na região de canino. Então, com isso, a gente tem o plano oclusal da maxila nivelado e consequentemente, o plano da mandíbula também nivelado. Vejam aqui, ó, o mento está desviado e ele vai para a sua posição de bem centrada, certo? Depois de posicionar verticalmente a maxila, né, e o complexo maxilomandibular no sentido o roll, depois de conseguir acertar o quente, consertar o roll do paciente, a gente vai acertar o ió, né, que é a posição lateral. Então, vejam que aqui o paciente também tem números diferentes. Aqui está com 23, aqui está com 24, né? Vocês podem pensar que isso é pouco, mas vejam como dá uma diferença, ó, certo? Na correção desse roll. Aqui é 23, aqui é 24, agora tudo passou a ser 23, é 23,94, 23,94, posicionando o roll da paciente, posicionando o lado direito e o lado esquerdo da maxila e da mandíbula em relação ao plano sagital mediano, aquele plano sagital mediano que nós conversamos há pouco, que tem que ser bem construído. Imagine se você constrói aquele plano sagital mediano errado. Nós vamos estar posicionando aqui a maxila e a mandíbula de maneira errada. Tá bom? Então, aqui nós temos então a correção da maxila e da mandíbula, tanto no plano coronal quanto no plano axial. Agora, falta corrigir a maxila no plano, falta posicionar o complexo maxilomandibular no plano sagital. O quanto eu vou colocar essa maxila e essa mandíbula para frente. E a gente faz isso não à minha vontade, a gente faz isso à vontade de análises faciais que já existem publicados na literatura. Né? Eu não posso botar o incisivo superior do paciente aonde eu acho que fica mais bonito. Não. Existem análises faciais, né, que dizem aonde o incisivo central superior tem que estar em relação à face do paciente. Então, baseado nessas análises, nós fizemos um avanço bimaxilar de 5 milímetros para melhorar até a apneia dela. Então, vejam que nós avançamos. 5 milímetros o complexo maxilomandibular. Certo? Então, nós posicionamos horizontalmente. Como é que a gente calcula a posição vertical? Porque lembra que ela reclamava do sorriso gengival. Nós temos que colocar essa maxila para cima também para acabar com o sorriso gengival dela. Então, ela tem uma exposição inicial de 5 milímetros, que ela não gostava, que realmente é um pouco demais. Esse avanço de 5 milímetros, a cada 1 milímetro de avanço da maxila, expõe mais 0,4 milímetros de incisivo. Então, com esse avanço, vai expor mais 2 milímetros. Então, ela tinha 5 de exposição. E passou, e vai expor mais 2 milímetros com relação ao avanço, ela vai ficar com uma exposição de 7. Ela não vai querer isso. Né? Se ela não gostava de 5, imagina se ela vai gostar de 7. Então, a gente precisou impactar 4 milímetros. Impactando 4 milímetros, a gente ia ter uma exposição inicial de 3 milímetros. Então, por isso é que vocês veem aqui, ó, que esse movimento não é só para frente, ele é para cima também. Ó, porque nós avançamos 5 e impactamos 4, para ela ficar com a exposição final de 3.
Ela, com exposição final de 3, ia melhorar o sorriso gengival que ela não gostava. Ela tinha um sorriso gengival de 7, com 5 milímetros de exposição, ela tinha um sorriso gengival. Com 3 milímetros com 4 milímetros de impactação, ela não vai ficar mais com sorriso gengival. É isso que a gente espera, né? Então, depois de feito toda essa movimentação, faltava ver o que a gente via que o mento dela ainda estava ruim. Então, nós fizemos uma rotação do plano oclusal e fizemos aí uma mentoplastia de 5 milímetros de avanço para colocar o mento dela na posição que a gente achava a mais correta. Então, essa é a posição final, né? A gente posiciona os tecidos moles como devem ser, né? E aí nós temos o paciente já todo operado virtualmente. Tá? Então, baseado nisso, é baseado em evidência científica, é feito tudo de maneira controlada, que a gente chega no resultado final que a gente quer. Aí está a nossa paciente operada. Aqui nós costumamos operar a osteotomia sagital, fixar com 4 parafusos. Há profissionais que preferem usar placa, é tudo a mesma coisa, dá tudo o mesmo resultado. O cirurgião que usa 4 parafusos tem que usar 4 parafusos. O cirurgião que usa 2 placas de cada lado tem que saber usar as 2 placas de cada lado. Tem cirurgião que usa uma placa com 2 parafusos. Então, existem várias maneiras de fixar a mandíbula na cirurgia ortognática. Cada um utiliza o método que acha melhor, mas tem que usar bem. Tá? Usando bem, todos os métodos funcionam bem. Eu costumo usar 4 placas em L na maxila, há quem use aquelas placas pré-moldadas, há quem use uma só placa, né? Então, o correto é que a pessoa deve usar a placa que melhor se adapta e que tira os melhores resultados. Todas funcionam bem quando bem utilizadas. Aqui a osteotomia do mento, né? Vejam a colocação da placa da mentoplastia, né? Há quem fixe com parafuso, há quem fixe com placa. Eu prefiro a fixação com placa do mento. Então, não que quem fixe com parafuso está errado, mas todos estão certos desde que bem utilizados e que a gente consiga, né, realizar na cirurgia o que for planejado. Eu acho que colocando uma placa eu tenho mais controle, que o mento ficou 4 milímetros à frente. Quando eu coloco a fixação só com parafuso, eu não tenho essa certeza, por isso que eu prefiro a placa. Eu tenho a certeza que esse mento ele foi para frente os 4 milímetros planejados, certo? Então, aqui uma vista do perfil, né, do contorno do paciente. Tá? Então, aqui a nossa paciente no pré e no pós, né? Vejam que ela está mais simétrica, né? O mento dela projetado e com a projeção baseado na linha vertical verdadeira, como tem que ser. Tá? Veja que aqui o lábio inferior está corretamente posicionado em relação ao mento. O sorriso dela sem mostrar a gengiva. E aqui uma superposição tomográfica para ver se o nosso planejamento ocorreu exatamente como eu planejei. Aí é que nós vamos ver se o cirurgião está executando na sala de cirurgia o que ele planejou no computador. Porque no computador é muito fácil eu avançar 5 milímetros de incisivo, eu avançar 4 milímetros de mento, e agora lá no momento da cirurgia é que eu tenho que ter a mesma precisão que eu tenho no computador. Então, aqueles guias cirúrgicos que eu mostrei para vocês têm que ser precisamente executados. Tá? Então, aqui, como é que a gente faz? Vejam que aqui existe um mix de verde com marrom, né? Que o verde é o paciente depois da cirurgia e o marrom é o paciente antes da cirurgia. Então, a gente pediu para o computador para fazer essa superposição de imagem. Vejam aqui,
que houve um alongamento vertical do mento de 7 milímetros, isso aí estava planejado. Tá? Veja, lembram do nosso planejamento, que eu pedi para vocês gravarem que o mento ia avançar 10 milímetros? Vejam aqui, ó, em verde é a posição inicial, em marrom é a posição final. Vejam que o mento aqui, ó, avançou 10,9 milímetros. A gente planejou no computador 10. Então, estamos 0,9 milímetros de erro, o que é aceitável, né? Uma diferença de 1 milímetro do computador para a cirurgia é bem aceitável. Tá? Então, aqui nós temos aí vejam que a gente quis avançar o incisivo em 5 milímetros, lembram? Então, nós avançamos em 5,4, 5,3 milímetros. Tá? Então, nós tivemos aí uma diferença do planejado para o que nós fizemos na cirurgia em aproximadamente 0,5 milímetros no horizontal e 1 milímetro no vertical. A gente quis impactar 4, né? A gente planejava impactar 4, lembra? Impactamos 5. Teve uma diferença aí de 1 milímetro. Tá? Então, perfeitamente aceitável também essa diferença do planejamento virtual para o planejamento, para o que fazemos na cirurgia com diferença de 1 milímetro, é perfeitamente aceitável. Né? No computador é tudo matemático. Né? Na sala de cirurgia tem muito a presença da técnica humana. Né? Então, mas muito aceitável. Né? Planejamos 5 de avanço, avançamos 5,4, planejamos reposicionar verticalmente 4, reposicionando verticalmente 5. Né? Planejamos avançar o aumento em 10 e avançamos 10,9. Certamente esse erro no mento essa diferença no mento foi por causa dessa diferença na maxila. Um está atrelado ao outro. Mas perfeitamente aceitável. Uma avaliação da via aérea, né? O paciente roncava, lembram? Né? Não tinha apneia, mas roncava. Se ela tem apneia, se ela ronca com 19 e não faz nada, certamente com 40 anos ela vai estar fazendo apneia. Tá? Muito provavelmente. Então, vejam que o ganho da via aérea, inicialmente ela tinha 20 mil milímetros cúbicos de via aérea, com 90 milímetros quadrados de volume na área mais constricta. Vejo que de 20 foi para 24 ou 25 milímetros cúbicos de volume, com a área de menor constricção de 150. Tá? Era 90, foi para 150. Então, as vias aéreas dessa paciente assim aumentou de maneira brutal. Né? E ela nos relatou que no pós-operatório ela não roncava mais. Então, isso aí deu um ganho para ela, principalmente no futuro, que essa paciente muito provavelmente era uma paciente candidata a ter a síndrome apneia obstrutiva do sono. Ela não tinha ainda, mas muito provavelmente no futuro, ganhando idade ou possível, se ela tivesse um ganho de peso, era muito provável que ela tivesse essa apneia futura. Tá? Não tinha, mas era provável que tivesse. Tá? Então, eu gostaria de, nesse momento, né, eu planejei terminar minha aula 9h30, são 9h24, tá? Tá num tempo bom, né? Eu falei como eu gostaria, com bastante calma, espero que vocês tenham tido agregado conhecimento ao que vocês já têm, né? E me abro agora aí, junto com o Charles, com o Thales, para que a gente receba as perguntas de vocês. Muito obrigado. Bem, Nazariano, inicialmente queria agradecê-lo aí pela presença, né, por ter aceito o convite e parabenizar pelos resultados maravilhosos, que é o que a gente esperava que realmente tivesse, né, já que você é uma referência nacional aí nessa área, que a cirurgia ortognática, pessoal, é o ápice da cirurgia bucomaxilofacial. E é uma pena, né, porque eu recebi mais de 200 mensagens aqui, Nazariano, no meu WhatsApp, pessoas querendo entrar, e a sala foi limitada a 101 pessoas.
Quer dizer, seguramente teríamos mais de 300 pessoas assistindo. Poxa, Inclusive, muito bom 3 saber disso. colegas bucomaxilo, especialistas em bucomaxilo, não puderam entrar também pela falta de espaço na sala, né? Essa é uma crítica construtiva que eu faço aí à organização para que no próximo evento possa ampliar essa quantidade de pessoas, tá? É uma pena mesmo. O pessoal aqui chorando, mas tudo bem. E assim, Nazareno, fantástica apresentação, né? Nós que viemos daquela época da Castanhola ainda, né? É verdade. A gente fazia milagre, né, Thales? A gente fazia milagre. Castanhola, com os modelos na mão, depois partindo para a cirurgia de modelo, né? Hoje, coisas do passado, né? Mas é isso aí. Eu gostaria aqui de fazer algumas... Eu anotei com umas 3 perguntinhas, Nazareno, que seriam inerentes à sua palestra, que eu acho importante que você pudesse falar para o pessoal, né? Primeiramente, qual seria a documentação básica necessária para o planejamento virtual? Bom, primeiro eu gostaria de, não falei no início, né, mas estou falando agora no final, mas é tão importante quanto, é a organização do evento, tá? Esse evento está muito... Eu até já falei para o Thales isso, eu estava mal acostumado a esse tipo de organização, né? Parabéns aí ao pessoal da universidade, a organização está impecável, né? Todas as condições para dar essa aula foram dadas para a gente, e eu quero agradecer, então, a organização do evento. Tá? Respondendo à pergunta do Thales, e a pergunta aí de todos vocês, então, essa pergunta é muito boa para a gente frisar, né? Quem vai entrar para a cirurgia virtual, ele vai fazer ele precisa basicamente de 3 coisas para fazer o planejamento. Ele precisa de uma fotografia bem orientada, com o paciente na posição natural da cabeça. Ele precisa de uma tomografia que o paciente tem que ir para lá sabendo o que tem que fazer em relação cêntrica, tem que fazer com os lábios relaxados. Né? Então, se ele pode optar entre o Conibin e fazer em Conibin ou fazer helicoidal, se tiver Conibin é melhor, porque o paciente faz sentado, não tem a queda do lábio do paciente deitado da tomografia helicoidal, né? Mas também a helicoidal também funciona se for bem feita. E por último, o escaneamento das superfícies dentais, que o ideal é que faça intrabucal. Se eu tenho esses 3 dados, né, eu tenho condição de montar o meu paciente virtual e, com os dados clínicos dele, fazer a cirurgia. Ótimo, Nasa. Nasa, mais uma perguntinha aqui. Como que esse planejamento virtual pode ser transferido para o centro cirúrgico com precisão? Muito bem, Thales. Olha só, eu levo para o centro cirúrgico aquele guia que eu mostrei. Aquele guia me dá toda a posição maxilomandibular no sentido horizontal, no sentido de assimetria lateral-lateral. Mas aquele guia não me dá o vertical. Então, no momento da cirurgia, a maior preocupação que o cirurgião tem que ter é no domínio da altura vertical. Então, para eu fazer aquela impactação ali, que naquele caso eu mostrei de 4 milímetros, isso o guia não dá. O guia só dá o quanto a maxila vai para quanto que a maxila e a mandíbula vai para frente e o quanto que a maxila e a mandíbula vai no sentido lateral, mas corrigindo o quente, corrigindo o ió, mas não corrige o vertical. Então, o vertical é extremamente importante que o cirurgião controle na cirurgia. Então, respondendo à tua pergunta, o que é que ele precisa fazer para repetir na cirurgia o que ele planejou? Ele tem que usar bem o guia cirúrgico, amarrar bem na oclusão, e tem que controlar verticalmente, uma medida externa até a margem incisal. Então, se ele mede inicialmente 70 milímetros de um marco que ele faz na região orbitária com o incisivo, se é 70 inicialmente ele vai impactar 4, no final essa medida tem que estar em 66. Então, se ele controla bem o vertical, ele vai fazer no paciente exatamente o que ele planejou no computador. Muito bem, Nasa. A última pergunta que eu gostaria de fazer, que eu acho que é esclarecer também para o pessoal, você acha que é fundamental ou não
reproduzir a posição natural da cabeça do paciente nesse planejamento virtual? Eu acho que não é imprescindível, sabe, Thales? Eu acho que você pode fazer o planejamento virtual sem o paciente estar na posição natural da cabeça e, então, usar o plano horizontal de Frankfurt como referência. Existe uma relação entre o plano horizontal de Frankfurt e a posição natural da cabeça já na literatura, né? Normalmente, o plano horizontal de Frankfurt, você corrige a posição natural da cabeça numa angulação de 4 a 8 graus. Então, você gira a posição, o plano horizontal de Frankfurt nessa distância de 4 a 8 graus, mais ou menos como você viu o paciente na sua frente, e faz baseado nisso. Tá? Mas, se a posição natural da cabeça pode ser substituída pelo plano horizontal de Frankfurt, é aceitável. Mas agora, o plano sagital mediano, não. O plano sagital mediano ele tem que ser corrigido com precisão e deve ser levado para a posição natural da cabeça. Não sei se ficou claro. Não sei se ficou claro. Eu queria abrir perguntas para os alunos, se alguém tem alguma pergunta e quiser fazer, pode ser feita. Pode abrir o microfone se quiser. Ou a aula foi muito convincente ou não entenderam nada. Eu estou achando que entenderam tudo. A Tainara abriu o microfone e desligou. Pode perguntar, Tainara. Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Se não quiser, a gente vai fazer as considerações finais. Ótimo, cara. Que bom que você gostou da aula, então. Tá? Eu tenho certeza que todos gostaram. Pessoal, então, se não tiver perguntas, eu gostaria aqui, Nazareno, de te agradecer, assim, de coração, tá? Tem uma pergunta aí. Na verdade, uma consideração, né? Sobre a recuperação da cirurgia. Nazareno, eu gostaria de te agradecer, assim, de coração mesmo, ter aceito o convite, tá? E falar e relembrar um pouco do nosso passado, né, no Rio de Janeiro, onde eu, com muito orgulho que eu tenho de ter nossa amizade, eu tenho um orgulho muito grande de ter você como amigo, Nazareno, e te conhecer numa situação onde a gente ainda era bastante precário, né, do ponto de vista financeiro, e eu adorava pegar carona no seu Sport Vermelho, adorava ir lá para sua casa, comer um macarrãozinho gostoso que você fazia lá. O Thales não esquece de nada. Onde a gente fazia aquela revisão da sua dissertação de mestrado, traumatismo mental-alveolar, né? Eu adorava demais e sempre aprendendo com você. Você é uma pessoa diferente, sempre foi um cara muito estudioso e tá aí, você está colhendo os frutos que você plantou, né? Parabéns e muito obrigado. Eu queria falar de coração, Nazareno, eu te amo, cara. Te amo. Você é um grande amigo, um grande profissional, um grande colega. E é isso aí, pessoal. E parabenizar a equipe, a organização, né, que nos permitiu convidar um professor de tanto gabarito que pôde aceitar. Eu sei que o Nazareno é muito ocupado, tem uma série de tributos, né, está sempre trabalhando com pesquisa, com universidade, publicando, escrevendo livros. E eu espero, em outra oportunidade, a gente possa se encontrar novamente. Tá bom, Nasa? Muito obrigado a todos. Então, gostaria de, em palavras finais, aí, agradecer à Universidade de Gurupi, à organização, ao convite, e principalmente a ti. Se a universidade está me convidando, porque por tua indicação, eu agradeço, né? A nossa amizade realmente é muito forte, e eu estou devendo uma visita para ti em Gurupi. Eu estou com muita vontade de ir aí em Gurupi, conhecer essa região, conhecer Palmas, que eu já conheci Palmas numa ida aí que você me chamou, mas eu quero ir mais para o interior, eu quero ir lá em Gurupi, conhecer essa cidade que deve ser, pelo que tu fala, maravilhosa mesmo, tá? Eu quero dizer que para mim foi um prazer, né? Esse negócio de dizer que eu sou ocupado, a gente
planejando como a gente planejou, faz parte da minha ocupação, eu gosto muito disso e não está me atrapalhando em nada. Eu estava muito ansioso para essa aula, eu fico muito ansioso, estou há uma semana, pode parecer que não, estou uma semana pensando no que eu ia falar para vocês. Né? Eu tinha muita dúvida em quem ia me assistir, né? E a gente, com isso, a gente muda um pouco o enfoque da gente. Então, muito obrigado mesmo pelo convite e estou me despedindo de vocês. É isso aí, gente. Forte abraço. Professor, só um minuto. É porque precisa responder um formulário como presença final. Eu coloquei lá no chat, então os acadêmicos que ainda tiver e colocou presença no início, responde o formulário final, tá? Para contar como presença. Obrigada. Forte abraço. Um abraço. Estou desligando. Tchau para vocês.